Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar a respeito da série O Legado de Júpiter, que é a grande novidade do mês aí da Netflix, pelo menos em termos de seriados. A gente vai ver grandes filmes chegando também à Netflix, mas a série com certeza vai roubar atenção, né, nesse mês de maio, porque é uma série muito grandiosa, foi escrita pelo Mark Millar, na verdade foi baseada, né, na obra em quadrinhos do Mark Millar, que pra quem não sabe é um dos grandes nomes aí das histórias em quadrinhos. Ele escreveu pra Marvel, escreveu pra DC aí por mais de 10 anos, e ele criou a própria bandeira, ele criou a Millar World, que foi comprada em 2017 pela Netflix, e agora a gente tá vendo o primeiro grande projeto dessa parceria. Então hoje eu quero falar sem spoiler nenhum a respeito da primeira temporada de O Legado de Júpiter. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. E eu tô tentando também bater 10 mil seguidores lá no Instagram, então vou deixar o link aqui nos comentários. E só frisando pra vocês, eu fui um pouquinho mais a fundo, né, pra ver o que o próprio Mark Millar falou a respeito do Legado de Júpiter, e ele decidiu fazer esse como o primeiro projeto dessa parceria, justamente porque pra ele é um projeto muito querido. Ele tentou pegar a inspiração de Senhor dos Anéis, Game of Thrones, desses grandes épicos, e eu devo concordar porque assistindo a série eu fiquei muito satisfeito com o escopo gigantesco que ela tem. Pra vocês terem uma ideia, a série tem momentos em 1920, tem momentos em 2020, então acho que a série conseguiu ter uma abrangência muito mais forte do que qualquer outra série que veio antes, né, principalmente nesse gênero de super-heróis. Então eu gostei muito, eu recomendo pra quem gosta do gênero de super-heróis e mesmo pra quem tem um pé atrás ali com filmes da Marvel, filmes da DC, ou até mesmo com outras séries que já saíram, né, nesse universo de super-heróis, eu recomendo que vocês assistam porque tem uma pegada diferente que você pode gostar mesmo que esse não seja o seu gênero favorito. E como eu disse no início do vídeo, eu não vou falar absolutamente nada a respeito da trama, né? Eu não vou dar spoilers nesse vídeo, então vocês podem assistir tranquilamente. Tudo que eu falar é justamente o que foi revelado pelo próprio marketing da série. Então, só resumindo, a gente começa, né, com um grupo de heróis e a gente vê que esse grupo de heróis já tá passando o bastão para a segunda geração, né? A situação da série é justamente essa, a gente vê que um grupo de heróis está passando o bastão para os filhos deles, né? A gente tem a família principal, que é a família Sampson, e a gente começa com Sheldon Sampson, que é o pai, ele é o utópico, né, The Utopian dentro da série, e ele é a figura mais importante, ele é o chefe, né, de tudo que acontece. A gente não sabe exatamente o porquê, a gente no começo da série não tem muita ideia do que aconteceu para eles conquistarem esses poderes, e a gente vê que ele tem a mulher dele, que é a Grace Sampson, que é a Lady Liberty, eu não me lembro o nome, acho que é Lady Liberdade, eu não lembro o nome dela em português, e o Walter Sampson, que é o Brainwave, que é irmão do Sheldon. Então a gente vê que, como sempre, né, tem uma rivalidadezinha ali entre os irmãos, a gente vê que eles são muito amigos, e a gente acaba descobrindo, né, já no primeiro episódio, que eles têm mais de 100 anos ali de existência. A gente não sabe novamente por quê, mas a gente vai descobrindo isso no decorrer da temporada. E completando o grupo inicial, né, dos heróis, essa primeira geração, que seria a geração raiz dos heróis, a gente tem o Fitz Small, que é o The Flare, que é um personagem muito legal também na série, ele vive numa cadeira de rodas, a gente também não sabe exatamente porquê. E um dos meus personagens favoritos da série é o George Hutchins, que é o Sky Fox, que a gente vê que ele também faz parte do grupo, e ele é um grande amigo do Sheldon Sampson, e ele também é um dos membros fundadores da Union, né, que é a Union of Justice, a União da Justiça, que a gente vê que é quase o equivalente à Liga da Justiça dentro desse universo. E finalizando, um personagem que a gente não conhece muito no decorrer da série é o Dr. Richard Conrad, que é o Blue Bolt. Ele é um personagem que tem super velocidade, mas a série não foca tanto assim nesse personagem, então a história dele acaba não sendo tão relevante assim. E como eu disse, essa, né, seria a geração raiz. A gente tem a geração Nutella, né, que é a geração que vem depois, e o filho do casal principal, né, da Grace e do Sheldon, é o Brandon, que ele faz o personagem Paragon. Eu peço até desculpa pra vocês, minha internet tá fora do ar, então eu ia dar uma pesquisada nos nomes em português, porque como eu assisto em inglês, eu acabei nem memorizando os nomes em português, mas eu não tô conseguindo pesquisar aqui pra vocês. E finalizando a família, a gente tem a Chloe, que é a filha do casal também, a irmã do Brandon,
e a gente vê que ela tomou um rumo completamente diferente. E a gente tem mais um monte de personagens que giram em torno desse núcleo. A gente tem filhos de vários desses personagens, mas essa seria a primeira geração, e a gente tem a segunda geração, que são os heróis mais jovens. O grande foco da temporada é justamente os heróis mais velhos tentando passar o bastão para os heróis mais novos, só que muita coisa acontece também. A gente vê que existem duas linhas temporais, né? Não linhas temporais, mas a gente acompanha a série na década de 20 e a gente acompanha a série nos dias atuais. E eu diria que a série é muito mais empolgante na parte mais antiga, né? Quando a gente vê o que está acontecendo na década de 20, depois da quebra da bolsa, a gente acompanha muita coisa legal acontecendo. Eu diria que essa parte da história é mais interessante do que a parte nos dias atuais, como é normal em filmes que exploram diferentes linhas temporais. Eu acho que a parte mais antiga, que explica um pouquinho melhor as coisas, eu acho sempre um pouquinho mais legal. E é difícil falar, né, a respeito de uma série de 8 episódios sem dar nenhum spoiler, mas é realmente muito legal. A gente acompanha o processo que criou os poderes, né, desses heróis. A gente vai vendo o que aconteceu com Sheldon, o que aconteceu com George, o que aconteceu com todo esse grupo para que eles conseguissem os poderes. Então é muito legal, é muito interessante, e a gente acompanha nos dias atuais uma situação bem diferente, porque assim como o Batman, né, o Sheldon tem um código de não matar, de não governar, né, que eles não vão tomar o controle político da Terra, que eles não vão matar ninguém. E a gente vê que esse código acaba sendo quebrado e eles estão tentando lidar com essa situação. Só que eu acho que essa narrativa ficou um pouquinho mais fraca do que a narrativa que se passa anteriormente, na década de 20, na década de 30, e eu acho que o desenrolar das coisas nos dias atuais acabam sendo um pouquinho mais previsíveis do que eles gostariam, e eu acho que a história não é tão envolvente assim, porque eu acho que essa parte dos dias atuais gira basicamente em volta de um grande acontecimento que eles acabam esticando pelos 8 episódios. Então uma coisa que acontece no primeiro episódio vai ter consequências no decorrer da temporada inteira. Então, esse aspecto eu não gostei tanto assim. Eu acho que a parte do presente poderia ter sido mais bem desenvolvida, poderia ter sido feito de uma forma um pouquinho mais acelerada, só que eu acho que o desfecho acabou sendo bem positivo também. Então eu diria que as duas linhas, né, tanto a linha de 1920 quanto a linha dos anos atuais, eu acho que correm muito bem, só que se eu tivesse que escolher uma das duas, eu diria que a parte mais antiga é bem superior. E aí a gente tem o elenco, né, eu gostei bastante do Josh Duhamel como personagem principal. Ele é um cara que já fez coadjuvante em vários outros filmes, ele fez Transformers, ele fez muitas coisas diferentes, e eu acho que essa foi uma grande oportunidade dele demonstrar um pouquinho mais a atuação dele, né, o alcance dele ali. Ele faz muitas cenas diferentes, ele faz cenas mais dramáticas. Não diria que ele é um ator genial, né, um dos melhores atores, mas com certeza ele tá muito competente nessa série, e a gente vê que o elenco todo é bem competente, com exceção, na minha opinião, do Brandon, né, que é o filho do casal. Eu acho que a atuação dele fica um pouquinho abaixo do restante do elenco. E o destaque pra mim é o Ben Daniels como Walter Sampson. Eu gostei muito do irmão, né, eu achei a atuação dele muito boa, principalmente porque ele tem a oportunidade de demonstrar um pouquinho mais, né, o alcance. Então eu gostei muito das cenas com ele tem umas cenas dramáticas bem legais também. Só tem uma coisa que acabou me incomodando um pouquinho no decorrer da temporada inteira, que foi justamente a maquiagem, né, eles estão envelhecidos. Se você já assistiu o trailer, você sabe muito bem que todos os personagens, né, nesses dias atuais estão mais envelhecidos, pelo menos os 6 principais, eles estão mais envelhecidos. Então a gente vê eles com barba branca, com cabelo branco, com bastante maquiagem, né, para parecer mais velho, e a maquiagem é muito bem feita, só que eu acho que limita um pouquinho a atuação. E inclusive a mulher, né, que faz a Grace, a Leslie Bibb, parece que não tá com maquiagem nenhuma. Parece que pintaram simplesmente o cabelo de branco. Então quando a gente assiste as cenas antigas e as cenas mais novas, parece que a mulher não mudou nada, enquanto eles envelheceram bastante o Sheldon, né, que é justamente o protagonista. Então acho que isso afeta um pouquinho, cria uma certa estranheza. E o próprio Fitz parece exatamente a mesma pessoa em 1920, em 2020, né? Parece que ele mudou muito pouco, só pintaram o cabelo dele um pouquinho de branco também. Então acho que faltou um pouquinho de critério, né? Eles manterem o critério para todos os personagens. Tem personagens que mudaram muito pouco e tem personagens que parecem que são interpretados até por outro ator. Então eu diria que a atuação da série tá num nível muito alto, eu diria que todos os atores são bem competentes e a direção também é muito legal. Eles dividiram a série em 4 blocos diferentes, cada um desses blocos é dirigido por um diretor diferente. A gente tem nos primeiros 2 episódios o Steven S. DeKnight, depois a gente tem o Christopher J. Byrne nos 2 episódios seguintes, e depois a gente tem os últimos 4 episódios dirigidos por diretores que tinham feito a série The Witcher. A gente começa com a Charlotte
Brainstorm e depois o Mark Jobs. Então é legal ver que a Netflix está mantendo muito do serviço in-house, né? Eles já tinham utilizado esses diretores na série The Witcher e agora eles estão utilizando nessa série Legado de Júpiter. Então é legal que eles estão formando, né? Parece que a própria equipe ali de grandes diretores. Então a gente tem 4 diretores dirigindo pequenos blocos, o que é uma coisa interessante, porque normalmente em uma série como essa, o diretor que é o principal, que seria o Steven S. The Knight nessa série, ele dirigiria o primeiro episódio para atrair as pessoas e o último episódio para fechar com chave de ouro. Nesse não, eles deram a oportunidade das pessoas fazerem 2 episódios cada um, porque assim você cria uma continuidade para o diretor trabalhar. Então eu gostei bastante da direção, eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito do visual da série. Eu gostei dos trajes que eles usam, eu achei muito legal. Os trajes realmente parecem mais com os trajes, por exemplo, de The Boys, do que os próprios trajes da Marvel e da DC. Eu gostei bastante do design, eu acho que os designers fizeram um trabalho excelente na grande maioria dos trajes. E a série foi muito esperta, limitando as cenas com efeitos especiais. A série tem bem poucas cenas, na verdade, com muitos efeitos especiais. E as cenas não são tão bem feitas assim. Eu não sei se foi culpa da direção, se foi culpa de pressa ali na parte de fazer os efeitos especiais, ou se foi o orçamento um pouquinho mais baixo mesmo. Eu não diria que são da qualidade das séries da CW, por exemplo, que são péssimas, mas eu não diria que são da qualidade das melhores séries que a gente vê por aí. Eu não diria que todas as séries têm que ter qualidade de filme, mas eu diria que se a gente comparar Game of Thrones com The Witcher, por exemplo, em questão de qualidade, eu acho que essa série estaria mais para a qualidade do The Witcher, que foi muito criticada por causa dos efeitos especiais, principalmente na primeira grande luta da temporada, né, que eles lutam contra o grande vilão, que seria quase que o Thanos, né, desse universo. A luta acabou ficando bem abaixo das expectativas, e eu achei que a série seria bem pior do que ela foi na verdade, porque a luta acontece já no primeiro episódio, então eu fiquei um pouquinho decepcionado com a qualidade dos efeitos especiais. Eu até tomei um susto em alguns momentos, porque os efeitos especiais estavam muito fraquinhos, mas eles foram melhorando no decorrer da temporada. Então, se eu tivesse que apontar um ponto negativo que pode ser melhorado, lembrando que a série pode ter um arco muito grande, né? Eles já deixam um gancho bem legal para uma segunda temporada, então eles podem caprichar bem mais. Se a série for um grande sucesso, se a série explodir, a Netflix pode botar muito mais dinheiro para fazer os efeitos especiais melhorarem. Então, não afeta em nada a narrativa da temporada, não afeta em nada a história, né? Não afeta em nada o desenvolvimento dos personagens, só que eu acho que ficou um pouquinho abaixo das expectativas, pelo menos pra mim, porque pela imagem, pelo menos que eu tinha visto, quando você entra, você vê os trajes, você vê tudo, você espera que seja um pouquinho melhor. Só que como eu disse, mais pro final da temporada a gente acaba tendo algumas lutas que são bem competentes também. E só falando de uma forma geral a respeito do desfecho, eu gostei muito do desfecho da narrativa mais antiga, e eu gostei também, mas ficou um pouquinho abaixo, assim como a narrativa inteira. Eu acho que o desfecho das cenas mais antigas ficaram muito legais, eu acho que ficou perfeito, né, o começo, o meio e o final do que a gente vê na década de 1920 e 1930, e nos dias atuais eu acho que a série ficou devendo um pouquinho, principalmente pelos assuntos que eu vou discutir com vocês lá no vídeo com spoilers. Então, eu gostei muito da série, os 8 episódios deram muita vontade de terminar, você já assistiu outro, terminou, você já assistiu o próximo, então eu maratonei os 8 episódios e eu tenho certeza que muitos de vocês vão fazer o mesmo. Então eu dou uma recomendação muito alta para essa série, e eu sei que eu não tô acostumado a dar muitas notas aqui no canal, mas se eu tivesse que dar uma nota para essa série, eu daria uma nota 8. Então eu sei que muitos podem dizer que a minha análise ficou superficial, mas não tem como fazer uma análise aprofundada sem dar spoilers. E como a série tá saindo hoje, eu não quero dar spoiler nenhum, eu vou fazer um vídeo com spoilers para lançar para vocês amanhã. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês já assistiram a série O Legado de Júpiter? Se vocês já assistiram, o que vocês acharam? Ou se vocês não assistiram, o que vocês esperam achar da série? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.